Amém, irmãos? Quantos estão cheios do Espírito aí? Glória a Deus. Estamos no que dia hoje? Quarto dia, é? Hoje é o quarto dia. Glória a Deus. Estamos no quarto dia. Os irmãos que estão aí bem no eixo da coluna aí, pode puxar a mão um pouquinho para cá, vem aqui ou para cá. Tem tão pouca gente, dá para a gente olhar todo mundo. Amém? Afinal de contas, vocês querem me ver hoje. Amém? Eu cheguei e o pessoal me olhando assim, parecendo que estava vendo alguém, uma outra pessoa. Tem alguma coisa de errado em mim, irmão? Hã? Amanda disse que é isso, é um pastor novo que chegou aqui na Igreja Vida. Eu disse para ela, não, é o mesmo pastor, só que mais novo. Glória a Deus. Quem gostou, irmão? Amém? Você gostou ou você ficou com inveja? Aleluia, glória a Deus. Amém? Mas tá bom, não deixa a minha cabeleira chamar a sua atenção. Paz, glória a Deus que eu já ia chamar você, mas você está aí. Aleluia. Amém, irmãos? Quero ministrar para os irmãos hoje. Eu vou ser rápido. Toda vida eu digo isso, mas é verdade. Toda vida é verdade, eu sempre sou rápido. Quem demora aqui é os outros. Olha o Jefferson aí, ó. Com a irmã Silvinha, ó. Eu pensei que hoje ia dar mais gente. Povo feliz que o Brasil ganhou, né? Hoje é dia da célula, então toda célula reúne, dia de quinta. Mas hoje não, só reúne se for na casa. Aqui no prédio não pode reunir, porque eu não vieram muita gente, né? Amém. Mas os irmãos aqui, glória a Deus. E os irmãos também estavam com saudade de me ver pregar, não estava não, irmão? Tava não, só vocês, os outros não vieram, porque isso é ele que vai pregar, então eu não vou. Tô brincando. Passei uns dias aí só assistindo, né? Como é que a equipe tá pregando aí, tem muita gente nova pregando, entendeu? E às vezes a gente sentado fica observando melhor. Eu queria ler com vocês lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Presta atenção nessa palavra. Eu queria que tivesse a igreja lotada. Porque eu acho de uma preciosidade tão grande. Mas, já viu a expressão bíblica que diz: mas bem-aventurados sois vós? Já viu essa expressão bíblica? Eu digo para vocês hoje: bem-aventurados sois vós que estão aqui hoje, que vai poder desfrutar daquilo que Deus reservou para hoje. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz: ora, tudo provém de quem, irmãos? De Deus, que nos reconciliou com quem? Consigo mesmo. Ou seja, Deus, Ele mesmo, foi Ele que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu um ministério. Como é o nome desse ministério? Ministério da reconciliação. Talvez você estava pensando, não, pastor, que é isso? Meu ministério é de tocar violão, meu ministério é baterista, meu ministério é de cuidar da Vila Food, meu ministério é... sei lá, são tantos ministérios que as pessoas denominam dentro de uma comunidade. É bom, mas o texto que nós acabamos de ler enfatiza o ministério agora que é de todos nós. Ele nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação.
Então você é um reconciliador, amém? Versículo 19 continua, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo os evangélicos. Amém? Amém nada, irmão. Essa versão está assim que ele botou aí? Não. E o que é que diz na versão que ele botou? Reconciliando consigo quem? O mundo? Então não é alguns, é o mundo. Uau, irmão. Você sabia que são detalhes, mas tem muita gente que não percebe. Ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E o que mais? Não imputando aos homens as suas transgressões. Eu gosto da versão que diz assim, não levando em consideração. E nos confiou a palavra da reconciliação. Uma vez que você, agora ele te chama de reconciliador, ele também te dá uma palavra. E essa palavra é a palavra da reconciliação. Amém? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E aquele versículo que eu amo, que diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Quem foi que não conheceu o pecado? Quem, irmão? Ele o fez pecado por nós. Para que nele quem? Em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Quantas vezes você já me viu pregar nesse texto, né? Várias vezes. Esse texto é um dos textos meus preferidos da palavra. E eu vou falar dele. Falei sobre ele agora, li, e você vai perceber que eu vou dar uma mexida aqui, mas você vai perceber que tudo que eu vou falar vai ter a ver com o que a gente acabou de ler. Amém? Então, uma coisa, eu quero mostrar para você, mostrar algumas histórias para você. Você vai ver que no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, lá no versículo 15, Jesus encontra com uma pessoa, tem uma pessoa que vem até Jesus. Você sabe quem é? Eu vou falando logo assim, que é para a gente, para me comprometido, terminar rápido. Natanael vem ter com Jesus, certo? Felipe fala para Natanael, achamos o Cristo. Você sabe da história? E Natanael, como assim achou o Cristo? Aonde? Nazaré. Como assim? E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é isso que ele falou, Natanael? E Felipe disse o que para ele? Vem ver. E ele foi. Quando chegou lá, o que foi que aconteceu? Você sabe, você tem que entender quem era Natanael. Natanael era acostumado com rituais religiosos. Entendeu? E aí, nesse caso que ele era assim, um religioso, quando ele chega diante de Jesus, o que é que acontece? Jesus dá uma palavra para ele. Mas a palavra de Jesus é uma palavra que iria fazer com que ele acreditasse. Por quê? Porque ele era religioso. E você sabe, ele conhecia a lei. E no Antigo Testamento, a maneira que mais as pessoas via a manifestação de Deus era da maneira profética. Era o ministério que mais aparecia no Antigo Testamento. Era através do profético. É o tipo de ministério onde revelava Deus lá no Antigo Testamento. Você vai ver isso em todo o Antigo Testamento. E aí Jesus chega para ele e exerce esse ministério
trazendo uma palavra de conhecimento. Quando ele chega, Jesus diz para ele: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Tu estavas debaixo da figueira. Amém? Você sabe, acho que foi até o pastor Bruno já pregou sobre esse assunto aqui. E ele mostrou que esse debaixo da figueira, só ele sabia, a mãe dele sabia, porque foi na época da matança, quando mataram Jesus, ele da mesma idade, a mãe dele escondeu ele debaixo da figueira. Então era um segredo que ninguém sabia, mas Jesus foi lá no profundo, só para ele chegar, porque ele chegou todo que, sim, me mostra, quem que é esse Jesus aí, Filipe? Tu disse que Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele chegou meio assim, sabe, sem acreditar. Se Jesus chega para ele e com um papo e dizendo: ei rapaz, eu sou eu mesmo, sou Jesus. O Filipe tem razão. Nasci de Maria, foi assim, o plano foi esse e tal, mas eu sou Jesus, sou o Messias. Você acha que ele ia acreditar? Sim ou não, irmão? Não. Aí na hora que ele chega, Jesus chega logo para ele e dá logo uma no olho dele. Diz: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Aí ele se assusta. Ele, como é que é? Se ele fosse pentecostal, ele diz: aleluia. Sentia que o poder, agora sim. Você está entendendo, irmão? Mas qual foi a resposta de Natanael a Jesus? Mestre. Olha, agora não é mais um nazareno que não tinha. Agora é mestre. Quando Jesus fala, Filipe responde: mestre. De fato, verdadeiramente, tu és rei de Israel. Grave isso aí. Que Filipe falou, grave isso. Tu és o rei de Israel. Porque essa foi a forma que Natanael descreveu Jesus. Tu és o rei de Israel. Aí você vai olhar que passa-se 2 capítulos lá na frente. Jesus agora vai ao encontro de uma mulher samaritana. 2 capítulos, capítulo 4. Vai ao encontro da mulher samaritana. Você sabe da história também? Está no capítulo 4, eu vou contando aqui. Jesus chega lá naquele poço, manda os discípulos ir comprar comida, que é para não atrapalhar o encontro dele, a conversa dele com a mulher. Os discípulos saem, ele fica lá, chega a mulher, vai pegar, Jesus pede água para ela, aquela história toda que você já sabe, como que eu posso pegar, o poço é fundo, papapá, papapá. E a mulher está ali muito sem acreditar, se souber quem eu te dou, tu me daria e tal, tal, e a mulher duvidando ali, sabe? Mas, qual que é mesmo o segredo aí? Para Deus se revelar, para a mulher acreditar? Como é que eles acreditavam? Através do profético. Aprende, irmão, eu estou ensinando, você aprendeu da primeira. Amém? Então do profético, mesma coisa. Palavra de sabedoria. Vai lá e chama teu marido. Ela, não tem marido. A mulher respondeu para ele: disseste bem, disse Jesus, tu não tem marido, porque já tivesse 5 maridos, o que é que tu tens agora não é teu marido. Contou a vida da mulher todinha. E assim como Natanael, a mulher pulou: eita, vejo que tu és profeta. Agora eu entendi o mistério. Está entendendo aí, irmão? Vejo que tu és profeta. Vamos lá. Deixa ela correr aqui na frente não, meu irmão. Meu amor. E aí, já me atrapalhou, só essa carreguinha que ela deu aqui, ó. Eu sou fácil. Aleluia. Então a mulher, aí você sabe o que acontece? A mulher, Jesus manda ela ir lá falar para o povo, a mulher vai, corre lá na cidade dela, Samaria. Presta atenção. A mulher corre lá em Samaria e começa a falar do Messias, amém? Começou a falar dele, olha, encontrei. É o Messias, e começa a contar, e falou tudo da minha vida, e papapá, e aí começa a contar, e o povo vai até ele,
conversa com Jesus. O povo começa a escutar Jesus. Está lá no fim do capítulo já. E a mulher, ela foi justamente, na hora que ela recebeu essa palavra de Jesus, ela foi lá pregar para os samaritanos, falar de Jesus. Contou testemunhos do que Jesus tinha feito para ela. E eles acreditaram. E eles creram na mulher. Você está entendendo? Eles acreditaram. Agora você imagina, irmão, uma mulher que teve 5 casamentos. E o que ela está vivendo é adultério. Imagina, pastor Rodildo. A mulher teve 5 casamentos. E está em adultério. O que a religião exclui, Jesus viu o potencial. Quando estão entendendo? Jesus envia a mulher. Eles vêm, começam a conversar com Jesus e pedem, fica aqui mais uns dias aqui, dorme aqui. E Jesus começa a falar para eles. E aí, o que acontece? Eles creram. Agora que eles creram mesmo. E lá no versículo 42, você vai ver, eles dizem, agora nós estamos crendo, né, mas nem por o que ela falou, pelas tuas palavras, que ouvimos da tua própria boca. Então, realmente, este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Projeta esse versículo aí, 4,42, João 4,42. Sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém, irmãos? Espera aí, irmão, espera aí. Não sei se você está entendendo onde é que eu estou querendo chegar. O que foi que Natanael disse mesmo? De Israel? O religioso disse que ele era rei de Israel. Mas esse povo samaritano aqui disse que ele era o quê? Quem era Natanael, irmão? Religioso. Você está entendendo? Religiosos normalmente são servos possessivos. Olha o discurso dele. Só tu perceber. Tu és o rei de Israel. Tu és o rei do meu povo só. Tu é o rei daqueles que obedecem. Do povo que faz tudo certinho. Tu és o rei do meu povo. Do povo que cumpre a lei. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você sabe, Jesus não se relaciona comigo porque Ele é bom. Ele se relaciona comigo porque eu sou bom. Porque eu sou irrepreensível. Porque eu cumpro a lei fielmente. Faço tudo que a lei diz. Então, qual é a conclusão? Ele é só meu. Ele é só meu. Ele é de quem não erra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém, irmão? Mas quem que eram os samaritanos? Os samaritanos era a escória da sociedade. E agora essa escória se relaciona intimamente com Jesus. Samaritano era aqueles que os judeus diziam, eu prefiro nascer porco do que samaritano. Mas agora vem Jesus e se relaciona intimamente com eles. E você percebe que eles estão ali. Não tem nada entre eles. Não tem religião entre eles. Não tem sacrifício. Jesus não impõe nada para eles fazerem. Jesus prega para eles e eles creram também. Mas aí qual foi a resposta deles?
eu testifico que tu és o rei dos judeus. Foi isso? Não, nada disso. Ele é o Salvador do mundo. Por que isso? Por que eles falaram isso? Porque eles sabiam quem eles eram. Então qual a conclusão deles? Se ele pode salvar a mim, da forma que eu sou, ele pode salvar o mundo inteiro. Você está entendendo? Ele não é só meu, ele é de todos. Irmão, se você entender quem você é, se eu entender quem eu era, tudo muda. Por quê? Porque eu não tinha nada para oferecer. Quem eu era? Eu não era ninguém, irmão. Você me conhece hoje e você olha para mim e diz: pastor Neto tem alguns que até me acham alguém bem importante. Sou mesmo, sou filho de Deus. Mas você não conheceu da onde ele me tirou, da onde eu era. Você está entendendo? Não dá nem para me descrever. Eu não tinha futuro. Era assim como muitos familiares meus falavam, olhavam para mim: esse aí não tem futuro não. Não tem jeito não. Tem como dar certo. Talvez não, eu era um samaritano. Amém, irmão? Então o fato de você conhecer e saber quem você era, da onde que você veio, da onde ele te tirou, faz toda a diferença. É por isso que eu prego a graça. Por que eu prego a graça hoje e não deixo mais de pregar a graça nunca mais? Porque essa é a minha vida. Ele agiu de graça, de bondade para comigo. Amém, irmão? Até o nome da minha mãe é Graça. Então eu sou filho da graça. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe, irmão? O mundo todo já tem a salvação. Só está indo para o inferno, sabe por quê? Porque não recebeu. Porque ele veio salvar. Ele morreu pelo mundo inteiro. Por que está indo para o inferno? Porque não recebeu. Eu vi uma história, gostei demais. De uma história de um homem que há muito tempo atrás, nos Estados Unidos, ele cometeu um crime e lá não tinha essa, né? Ou não tem. Foi condenado à morte. Naquele estado que ele morava, a lei para aquele crime era, a pena era a morte. E ele foi condenado à morte. Foi marcado o dia da sua morte, o dia que ele iria ser enforcado. Só que ele era um homem muito popular e as pessoas gostavam muito dele. Houve uma comoção. E enquanto aquele homem estava preso, aguardando o dia de chegar, o dia que foi marcado para ele ser enforcado em praça pública, as pessoas pediram encarecidamente para o governador perdoar, porque o governador tinha o poder de perdoar aquele crime. Até que o governador foi tocado pelo pedido do povo e resolveu fazer isso. O governador se vestiu de uma roupa toda arrumada, parecida daqueles pastores de antigamente, que os de hoje estão vestindo assim, ó. Botou uma Bíblia debaixo do braço e dentro dessa Bíblia botou a carta de perdão e foi até a cadeia para entregar essa carta. Só que ele foi trajado de pastor, como se fosse pregar para aquele homem. E na hora que ele foi lá, ele começou a falar, e aquele homem que estava preso começou a dizer: sai daqui, não quero mais escutar isso, não tem mais jeito para mim, sai daqui. E aquela coisa virou aquela coisa toda, e começou a jogar coisas de dentro da cela
no governador e tudo, ao ponto que a segurança teve que tirar o governador de lá para sua própria segurança. Ele saiu. E na hora que ele saiu, foi retirado, o carcereiro foi olhar e disse: "Isso é um tolo. Aquele homem ali não era pastor. Aquele homem era o governador. E ele estava aqui porque ele ia dar sua carta de perdão. Você ia ser livre, solto. Ele já tinha assinado, estava dentro, ele ia entregar para você. Como você faz? Você é um tolo." E saiu. No outro dia que estava marcado para ele ser enforcado, quando estava lá prestes a ser enforcado, todos têm direito de dar uma última palavra. Até hoje nos Estados Unidos é assim: qual a sua última palavra? Você tem direito de falar. E ele disse: "Eu quero dar uma palavra." Com a corda no pescoço, ele disse: "Eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje, eu estou aqui a ser enforcado, a morrer, não por causa do crime que eu cometi, mas por causa do perdão que eu não recebi." Você está entendendo, irmão? Isso é forte, né? Então, muitos estão indo para o inferno, não é porque não tem salvação, é porque não receberam o perdão, não receberam a salvação. Amém? Mas a Bíblia que nós acabamos de ler diz que Deus nos confiou a palavra da reconciliação. E diz que nós somos embaixadores. Você sabe o que é um embaixador? Você sabe o que é um embaixador? Embaixador é um representante de um país que fica lá no outro país, na embaixada. É o mesmo que autoriza você ir ou não para aquele país. É o que vai lá e dá o visto, seu passaporte. Está autorizado. Pode ir. É o mesmo que dá autorização de residência. Pode morar lá agora. É o representante legal de uma nação em outra nação. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Ou seja, você aqui tem a caneta aí diz quem vai para o céu. É isso. Você aqui autoriza. E você sabe o que aqui é a palavra da reconciliação? É a caneta. Ele te deu a caneta para você autorizar. É a palavra da reconciliação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém, irmão? Precisamos ser despertados para isso. Agora, qual que é o problema? O problema é que o Deus que eu recebi é o mesmo Deus que eu ofereço. O Deus que eu recebi é o mesmo Deus que eu ofereço. Se você recebeu por religião, você está entendendo? Você vai impor obras. Por isso que você vê muita gente pregando o que arrependimento que eles estão pregando. Arrependei-vos. Muda de vida. Se você não mudar de vida, você vai para o inferno. Se você não parar com isso aqui, você vai para o inferno. E começa a fazer medo das pessoas. Ei, fazer medo das pessoas do inferno. Não vão dar salvação a elas. Nem fazer propaganda do céu também. Ah, vai para o céu, porque lá o céu é assim, assado. Não. Porque quando você recebe por religião, você vai impor obras. Como foi que você recebeu a Cristo? Ele impôs para você obras. Você teve que cumprir o quê? O que é que você teve que fazer para receber? Amém? Agora, se você recebeu de graça, é assim que você vai oferecer. De graça. Eu recebi de graça. Porque quando eu olho para quem eu era, que eu sou, eu não podia fazer nada por mim mesmo. Eu não tinha nada. Foi tudo pela graça de Deus.
Aí como foi tudo pela graça de Deus, como que eu prego? Eu tenho como pregar outra coisa? Não! Eu prego a mesma graça que eu recebi. Se Ele fez comigo, que sou o pior, foi isso que Paulo disse, quanto mais com você. Ele pode fazer com o mundo inteiro, porque dos pecadores eu sou o pior, disse Paulo. Se Ele fez comigo, se Ele pôde me usar, quanto mais a você. Pode fazer. Aí você vai ver isso na Bíblia toda. Eu estou só abrindo seus olhos, para quando você for ler a Bíblia, você, rapaz, o pastor Neto mostrou isso aqui, é verdade. Eu não li a Bíblia olhando isso. Vai ver que lá em João, no capítulo 3, Jesus encontra com quem? Agora, com Nicodemos. É o outro. E aí, quando ele chega diante de Jesus, o que é que ele diz? Olha, Jesus, nós sabemos. Ele já chega assim, nós sabemos. Eita, nós sabemos. Tem gente que é assim, né? Ó, porque nós sabemos. Aí Jesus diz para ele: ah, como é que é? Tu vai chegar para mim assim? Desse jeito? Tu chega? Nós sabemos? Tu quer assim? Então tá bom. Já que tu quer pegar religião, vamos lá. Você sabe, Jesus religioso é um negócio. Jesus, então tá bom. Vamos conversar de outra forma então. É o seguinte, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aí agora pegou, Nicodemos, como eu não entendi, nascer de novo? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe. Foi isso a conversa dele com Jesus? E como é que é isso? Me explica. E Jesus olha para eles assim, como assim? Não foi tu que chegou aqui dizendo, nós sabemos? Quantos não entendeu aí? Jesus é assim. Chega religioso para ele, ele dá só no olho. Você está entendendo? Você não falou, Nicodemo, nós sabemos. Você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Jesus falou para ele. Isso capítulo 3 de João. Um capítulo depois, capítulo 4, Jesus fala para a mulher samaritana. E ele chega para a mulher samaritana e não diz: olha, mulher samaritana, você tem que nascer de novo. Ele diz isso, irmão? Não, ele não diz que a mulher samaritana tinha que nascer de novo. Ele diz outra coisa. Ele diz: ei, eu vou colocar dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Você percebe que mudou? O discurso com um é de um jeito e agora é de outro. Qual que era a diferença de Nicodemos para a mulher samaritana? Quem era Nicodemos? Religioso. Falei aqui de... Estou só citando para você, você vai ver que a Bíblia toda é Jesus mostrando só isso para você. Você só precisa entender isso. Pronto. Você vai ver que Nicodemos vai até Jesus. No capítulo 3. E no capítulo 4, Jesus vai até uma mulher. Amém? Jesus vai. Aí você vai ver lá em Lucas, outra história. No capítulo 18, Jesus fala de um jovem rico que veio até Jesus. Amém? E no capítulo 19, Jesus fala de outro homem rico, que Jesus foi até ele. Desce daqui, porque hoje eu convenho me posar na tua casa. Amém? Você percebeu aí a diferença aí? Amém, irmãos? O jovem rico chega para Jesus e diz o quê? Mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ah, tu chega assim? Ah, tá bom. Já que você quer assim, vamos assim. É simples. É só cumprir todos os mandamentos. Pede mais, Jesus, que eu cumpro todos desde a minha mocidade. Ah, é? Quero ver, pago para ver. Faz só o seguinte, vamos ver o primeiro aqui, amarás o próximo, né? Vê se tu ama o próximo mesmo. Vem tudo que tem, eu dou o próximo. Peraí, acho que me chamaram ali, Jesus. Daqui a pouco eu volto para a conversa.
foi-se embora. Amém, irmão? Jesus com outro rico agora. Olha para cima. O que está fazendo aí, Zaqueu? Desce daí. Hoje eu vou para tua casa. Vou jantar contigo hoje. Então lá, não sei o que é que eles conversaram. Só sei que Zaqueu no meio da conversa lá, diz, epa, parou. Quero dizer que eu quero doar. O outro não doou nada, né? Agora, esse aqui, eu quero doar. Vou devolver tudo que eu defraudei alguém. Vou doar metade dos meus bens. Que é isso? Quem que era Zaqueu? Aquele era o jovem rico que se dizia cumpridor de toda a lei. Ele mesmo falou, eu cumpro todos desde a minha mocidade. Agora nós temos aqui o Zaqueu, publicano. Quem era esse? Pecador, ladrão. Você está entendendo? E o povo tinha raiva, porque Jesus comia lá com os ladrões, com os pecadores. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui hoje, irmão? Amém? E você percebe que existe aqueles que vão ao encontro de Jesus, e existe aqueles que são encontrados por Jesus. Amém, irmãos? Responde aí. Quem é você? Quem que é você? Você é aquele que foi encontrado? Você é o filho que ficou em casa, trabalhando para merecer? Ou você é aquele que foi encontrado por ele no meio do caminho? Amém? Porque você sabe, né? Tem esses dois filhos na Bíblia. Os dois filhos perdidos, né? Dois perdidos. Dois que estavam perdidos. Um fora de casa, outro dentro de casa. Você sabe, né, da história? Um perdido fora e o outro perdido dentro. A Bíblia diz que Jesus estava falando, pregando para dois públicos. Jesus estava pregando para dois públicos. Jesus pensou, vou contar aqui a parábola para eles entenderem o que eu estou pregando. Qual eram os dois públicos, pastor? Primeiro público, fariseus e escribas. Diga comigo, fariseus e escribas. Primeiro público. Quem são esses? São os religiosos. E o segundo público, publicanos e pecadores. Diga, publicanos e pecadores. Esse era o segundo público. Jesus estava falando para eles. Os fariseus e os escribas são da casa de Israel, ok? São de dentro de casa. Só para você compreender. Os fariseus e escribas são de dentro de casa. Os publicanos e fariseus é os gentios, fora de casa. Você está entendendo? Glória a Deus. Então, nesses dois públicos, vamos falar aqui primeiro dos de fora. Começar pelos de fora. Jesus disse, vou contar uma parábola. Está tudo junto lá, viu, irmão? Vou contar a parábola. Parábola da ovelha. Ovelha perdida. A Bíblia diz que tinha uma ovelha que foi, se perdeu. E o pastor fez o quê? Foi olhar buscar ela. Atrás da ovelhinha, ovelhinha, ovelhinha. O pastor achou a ovelha, amém? Foi o que ele fez, pegou a ovelhinha, botou a ovelhinha onde? No ombro. Tem até a música, né? Das 100 ovelhas, né? Botou a ovelhinha no ombro e levou de novo para casa. Aí Jesus conta essa história, né? Que ele traz essa ovelhinha no ombro e chega na casa e festeja, dá uma grande festa e termina a parábola dizendo: dessa mesma forma, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Espera aí, se arrepende? Agora me entregou. Me entregou agora. Você não ficou assim meio... Como que o cara coloca a ovelha no ombro e traz para casa
e diz que isso aqui é arrependimento. Ele pega a ovelha, vai lá, bota no ombro, traz para casa e diz: isso aqui é arrependimento. O que é que a ovelha fez, irmão? O que foi que a ovelha fez? A ovelha não deu nem um bé, nem isso a Bíblia diz que a ovelha fez. Fez nada. Então o que é arrependimento para ele aqui, irmãos? Arrependimento para ele é permitir ser conduzido por ele ao lugar onde ele quer que você esteja. Isso é arrependimento. Pegou aí? O que é arrependimento para ele? É se deixar ser conduzido por ele até o lugar onde ele quer que você esteja. E é no ombro dele, viu? Para você não falar que fez algum esforço. É no ombro dele, que é para você nem dizer que fez alguma coisa. Ele não traz você assim não, ó. Você diz: não, se não fosse eu caminhando, não pode dizer. Ele diz: eu trouxe no ombro, você não fez nada. Você está entendendo? Ele que te traz. Não é você que vem, é ele que te traz. Não é você que vai até ele que vai até você. Tem muita gente que pensava, né, que ia até Jesus. Você não vai, ele que vai até você. Então não adianta esse negócio de vir à frente. Venha se arrepender hoje. Vem aqui se arrepender. O que é isso? Se arrepender? Vai vir aqui. Se não for Jesus que te trouxer, nada acontece. Você está entendendo? Tem que ser Ele. Ah, pastor, arrependimento, metanoia, mudança de mente. É isso que é arrependimento da Bíblia, pastor. Tem que se arrepender, tem que mudar a mente. Então, nesse caso aqui, a ovelha mudou a mentalidade como? Ela passou a enxergar o pastor de outra forma. Amém? Não sei se todo mundo está pegando, mas quem está pegando aí, qual foi a mudança de mente que ela teve aqui? Ela começou a enxergar o pastor de outra forma. Ela nem se arrependeu quando ela veio ele, quando de repente ele aparece lá e traz ela, mas no que ele traz ela começa a enxergar o pastor de outra forma. Ai, Jesus, essa graça é maravilhosa. Então, irmão, o arrependimento, o melhor arrependimento não é o que eu tenho a respeito de mim mesmo. É quando eu mudo a minha forma de pensar de quem Deus é. Esse é o verdadeiro arrependimento. Não é o que eu tenho a respeito de mim mesmo. É quando eu mudo a forma de pensar de quem Deus é. Está entendendo, amém, irmão? Então a parábola da ovelha perdida quer alcançar o de fora. Você sabe, ele contou essa história aqui porque os fariseus murmurando, né? Murmurando por quê? Porque Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. Aí fica, você nunca se fez essa pergunta? Eles estavam zangados. Jesus contou essas parábolas aqui, 3 parábolas em seguida, falando a mesma coisa. Porque eles estavam chateados, porque Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. Mas vamos fazer uma pergunta para nós aqui, para a gente saber se tem publicanos e pecadores aqui, ou tem fariseus e escribas. Você já parou para pensar? Onde Jesus estaria agora, se ele não estivesse no céu? Reflete aí. Onde que ele estaria agora? Você acha que ele estava aqui? Será que ele estava aqui no meu lugar pregando? Será que ele estava lá fora? Será que ele estava também em cantos que certamente eu viria Jesus, irmão? Em lugares que eu, na minha religião, eu diria que não queria.
está entendendo? Por que isso? Porque talvez somos às vezes como Natanael. Achamos que Jesus é só nosso. Porque nós somos diferentes, né? E aí, com isso, você acaba não querendo manifestar Jesus na vida de outras pessoas. Por quê? Porque você sempre está preocupado só em receber de Jesus. Só em receber. Eu venho receber. Só para receber. Nunca acostumado a dar. Sempre acostumado a receber. Por que a gente gasta aqui 10, 15 minutos, todo domingo, falando aqui, ensinando você a dar? Todo domingo gasta 10, 15 minutos ensinando você a dar. Por quê, irmão? Porque você não aprendeu ainda. Só por isso. Porque só vem com a intenção de receber alguma coisa, e nunca com a intenção de dar. É isso que precisamos mudar. Através da palavra, através da vida de Jesus, que é implantada em nós. Tudo bem que a gente se reúne aqui para se encher. Quantos vêm aqui para se encher? Diga amém. Mas nós precisamos se encher para liberar em algum lugar. É isso. Para poder fazer sentido. Senão não tem sentido. Mas a maioria vem para cá com que sentido? De receber algo para a sua própria vida pessoal. Eu só quero receber. Eu quero que Jesus, eu estou precisando dessa área, estou precisando. Ele nunca pensa em receber para ser um canal. Eu quero receber para me poder dar, receber para me poder dar. Amém, irmãos? Eclésia. O que é eclésia? Igreja. Não é isso que nós somos? Reunião da eclésia. O que é reunião da eclésia? Sim, nós estamos reunindo aqui para liberar o que nós recebemos lá fora, na vida de quem não tem, na vida de quem não recebeu ainda. Tem muita gente que não tem aquilo que nós temos, não sente a presença que nós sentimos, não tem a graça que nós temos. Está com você, a caneta está com você. Foi em você que Ele confiou a palavra da reconciliação. Foi a mim. Precisamos aqui sim receber para distribuir, receber para encher o outro, receber para dar, receber para dar. Precisamos ser uma igreja dessa forma. Precisamos, como igreja, despertar para isso. Nós estamos vivendo os fins dos tempos e Ele conta com cada um de nós. Vivendo nesse tempo é porque Ele contou com você. Vamos falar estava falando por de fora, né? Por de fora. A parábola da ovelha. Os de dentro. Lembra que eu falei? 2 públicos. Fariseus e escribas de dentro de casa. Publicanos e pecadores de fora. Comecei falando dos de fora. Os de dentro, ele continua. Começa a contar outra parábola. De uma mulher que tinha 10 dracmas. E perdeu uma dracma. Perdeu aonde, irmão? A dracma? Dentro de casa. Perdeu dentro de casa. Ela resolve fazer uma faxina e acha a dracma. E é a mesma história. Ficou feliz, fez uma festa porque a dracma foi achada. É assim como que é quando um pecador se arrepende. Pronto. De dentro. Aí Jesus olha e diz assim: vocês não entenderam não, né? Jesus olha para o público dele: vocês não entenderam não. Contei a história da ovelha, falando dos de fora. Contei a história da dracma, falando dos de dentro. Vou contar uma outra parábola agora, falando dos dois. Numa só parábola. Está tudo uma atrás da outra na Bíblia, viu? Jesus disse: olha, tem um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo pediu a herança.
O pai deu a herança, foi viver dissolutamente. Aperta mais forte esse teclado, Adriano. Foi viver dissolutamente, gastou dinheiro. O pai, eu imagino que o pai não saía da janela, procurando ver se viu o filho voltar. Deixa eu ver se eu vejo ele por ali. Se eu for, eu corro até ele. Você sabe? E aí, você sabe da história, o filho foi bater no chiqueiro de porcos, desejar comer a lavagem dos porcos, na pindaíba, não tinha nada. Pensou consigo, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Meu pai tem muita grana, tem dinheiro ainda, os trabalhadores dele passam muito melhor que eu. Eu tenho certeza que se eu for lá, ele não vai me negar um serviço. Eu vou ser servo dele lá. Vou passar muito melhor que eu trabalhando aqui com chiqueiro de porco. E o menino larga o chiqueiro para lá, pede nem as contas, quer nem o seguro-desemprego, e vai-se embora, caminho da casa do pai, vai dizendo. Quando eu chegar lá, vai treinando o discurso dele para o pai. Quando eu chegar lá, eu vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu sei que não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como empregado. Foi assim? E foi assim que aconteceu, irmão. Só que a Bíblia diz que o pai avistou ele de longe. E a Bíblia diz que o pai correu. Você já viu a gente falar aqui uma verdade? Essa é uma história de judeu. Eles vestiam aquelas batas longas. Eles não corriam porque não tinha como correr. E era uma vergonha mostrar. Por que eles vestiam as batas longas? Porque era uma vergonha mostrar as pernas. Então o pai teve que meter a mão lá embaixo e subir até em cima para poder correr. Ele mostrou toda a sua vergonha. Isso fala de Cristo, que se humilhou e mostrou toda a sua vergonha lá no Calvário e correu ao nosso encontro, ao encontro do filho. Vocês, filho? A Bíblia diz que o pai, quando chegou e viu o menino, abraçou e o beijou. Eu não sei se você já percebeu, mas você sabe, o menino vinha do chiqueiro de porco, vinha fedendo a lavagem a porco, a chiqueiro. O pai não quis saber, o pai abraçou. Não sei se você já percebeu, mas quando você abraça alguém muito perfumado, você chega em casa, perfume, está com perfume, é fulano que me abraçou. O perfume passa, porque o cheiro passa. Já aconteceu com você? Acontece. Agora também, se você abraçar alguém com um rato podre debaixo do braço. Minha mãe, eu me lembro quando eu era menino, ela não veste blusa de ninguém emprestado, não sei o quê, porque tinha medo de pegar suvaqueira. Que se pegava, né? Porque se você tiver contato, passa o fedor. O fedor passa. E não tem perfume que chegue, meu filho. Se passou o fedor é mais forte do que o perfume. Você pode estar cheiroso o que for, abraçou com alguém que está podre, a podridão passa para você. E foi isso que o pai fez, abraçou aquele menino fedendo a porco. Mas isso não está à toa na Bíblia. Ali está a mostrar, sabe o que? A substituição do pai que abraçou o filho. Abraçou para ser transferido toda a sujeira que tinha nele. Você está entendendo? Toda a sujeira foi transferida. Todo o nosso pecado foi transferido para Cristo lá na cruz. Amém? Estou falando de substituição agora. Substituição. Você vai ver que tudo que eu estou pregando está lá naquele capítulo que eu li com você. Aí coloca o anel no seu dedo. Observa aqui, aonde? O anel no dedo, na mão. E sandália aonde? No pé. Nos dois membros onde vão ser furados. Você está me entendendo? Por quê? Porque tudo que aquele filho merecia, Cristo recebeu. E tudo que Cristo merecia, aquele filho recebeu. Você está entendendo? O pai diz o seguinte: corre, traz vestes. Foi isso que o pai disse? Traz vestes nova, foi isso? Foi isso que está escrito? Não. Traz a melhor veste. Você sabe por que está escrito a melhor veste? Eu fui na minha bíbliazinha, no original, Strong, para ver o significado lá, para saber se era realmente, que, de fato, exatamente o que eu estava pensando.
a melhor, que significa a do primeiro. Ou seja, aquelas vestes que foi dado para aquele menino pecador que desperdiçou todos os seus bens, sabe de quem era? De Cristo. Ele não é o primogênito dos filhos? Pega a melhor veste, a veste dele, porque tudo que era de Cristo agora passou a ser do menino. Aleluia! Oh! O menino recebeu. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não pecou, que não merecia nada de ruim, que merecia o céu, tudo de bom, todo tipo de bens. Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você recebeu tudo que era direito de Cristo. Tudo, tudo, tudo. Você é filho. O Pai recebeu como filho. A pergunta é, eu estava lendo, eu me despertei isso essa semana. Uau, que show isso aqui. Você percebeu que até então o garoto não tinha se arrependido não, irmão? Ele se arrependeu? O discurso do menino era discurso de arrependimento? Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. O menino estava interessado de novo no dinheiro do pai. Só interessado nas coisas que o pai poderia oferecer para ele, no dinheiro do pai. Mas não impediu. Tinha que ser recebido como filho. Oh, Jesus. Mas sabe o que é que eu acredito? Que com essa atitude do pai, houve o arrependimento. Qual foi o arrependimento da ovelha? Que eu falei? Mudou a maneira de pensar a respeito de Deus. Agora, depois que esse menino fez tudo isso, e o pai recebe dessa maneira, mesmo sabendo que ele não tinha se arrependido, ou seja, que ele continua da mesma forma que ele saiu, e o pai recebe como filho, eu creio que naquele momento sim, a metanoia, ele mudou o pensamento que ele tinha a respeito do pai. Amém, irmãos? O menino chegou lá, recebeu tudo de novo, vestes, a melhor. Por que o pai chegou logo dando as vestes para ele? Porque ele estava com veste de escravo, ele estava trabalhando, ele não veio de trabalho, era só uma tanguinha que eles usavam assim, ó. Não era aquelas vestes reais, era aquelas tangas, era a veste de escravo. Amém? O pai disse, não, você não é escravo, você não é servo, você é filho, e filho amado. Deu o anel de novo. O anel, você sabe o que é o anel? O anel era a autoridade de tudo que o pai tinha. O menino gastou, o anel naquela época servia como cartão de crédito. Chegava num qualquer canto, sei lá, bota a cera quente aí, botou o anel. Aquela família é responsável, ela paga, o pai paga tudo. Era isso que era o anel. O menino que gastou tudo, quando ele chega, o pai não presta conta. O que foi que você fez com o dinheiro que eu lhe dei? Como é que você chegou aqui? O que foi que o pai não quer saber de nada? A primeira coisa que o pai faz é, pega o anel de novo, pega o cartão de crédito, o American Express sem limite, dá de novo na mão dele, porque ele é filho. Não importa o que ele fez, não importa o que ele fez, importa quem eu sou, e eu sou bom. Amém, irmão? Só que a história não acabou. Para mim acabar aqui, a história não, quando terminar de contar a história não acabou. Por quê? Porque enquanto o pai está festejando, a dracma está lá fora. Não tem uma dracma lá fora? Voou agora, irmão? Hã? Tem uma dracma fora de casa agora ali, ó. Ela é de dentro de casa, mas ela está fora da festa. Ela está fora da festa, ela não está fora de casa, ela está fora da festa. Chateado. O pai teve que agora ir conciliar. Filho, o que foi que houve? É porque esse teu filho veio aí tomar um bezerro cevado, papapá, papapá, e eu te sirvo.
só sol trabalhando, e tu nunca me deu um bezerro para me servar, para me festejar com os meus amigos. Qual é a resposta do pai para eles? Esse que também estava perdido e precisava ser achado pelo pai. Perdido dentro de casa é a dracma. Aquele que saiu e voltou é a ovelha. Amém? A dracma, ele diz o que para a dracma, o filho mais velho lá? Filho, tudo que eu tenho é teu. Tu é meu filho. Tu é meu filho. Só usufrui. Na tradução atualizada e corrigida, Pastor Neto, ele diria: sua anta, tu não está entendendo. Tudo aqui é teu, tu pode pegar na hora que tu quiser. Você vê que o pai teve que conciliar os dois filhos perdidos, um dentro de casa, a dracma, e o outro fora, a ovelha. Um estava perdido nos seus pecados e outro perdido na sua própria obediência. Forte, hein? Você precisa saber disso, irmão. Você é filho amado. Você tem a identidade do primogênito. Você tem a identidade de Cristo. É isso que nós mais temos pregado aqui. Então, se você é a identidade dele, se você está com as vestes dele, se você está com o anel dele, se você está com tudo dele, vivendo a vida dele, ele está em você. Seja ele para alguém. Seja Cristo para alguém. Isso pode funcionar através de diversas formas, através do apostolado, através do profético, através do evangelista, através do mestre, do pastor, não importa, mas seja Jesus para alguém. Pode ser para uma multidão, mas pode ser para um individual. Seja Jesus para alguém.